levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o John Rosenstern, o Joseph Larson e com o Josh Rosenstern, com o Dr. Don Paul Gray, com o Dave Smith. É um prazer estar com você aqui hoje. Como vocês sabem, começamos essa nova série há uma semana atrás. Mas eu acredito que vai ser muito interessante e Daniel recebeu mais introspecção sobre os últimos dias do que as pessoas podem entender. E eu admito que não é tão fácil de entender, mas é mais fácil de entender do que o livro de Apocalipse, vamos dizer assim. Pelo menos eu acho que é. Mas, olha, você pode dividir o livro de Daniel em duas partes. Os primeiros 6 capítulos têm a ver com sua vida, como ele viveu. E como mencionei para você há alguns dias, eu estava debatendo se eu devia eliminar os primeiros 6 capítulos, mas senti que o Espírito Santo considerou algo importante colocá-lo aqui, então devemos considerar que é importante também. Os últimos 6 capítulos são muito informativos em relação aos últimos dias, os últimos dias. E o tempo que Daniel mencionou, estamos perto desse tempo agora. Vamos continuar de onde paramos no último programa? Leia o versículo 23, por favor, John. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Daniel agora demonstra as razões pela qual ele estava agradecendo e louvando a Deus, o Deus dos seus antepassados. E ele apela a ele como Deus da aliança de Israel, que guiou os seus antepassados no deserto. Alguns podem dizer, Deus não ajudou muito Israel, porque eles eram cativos em uma terra estranha. E com todo Israel, para ser bem sincero, é verdade, mas eles estavam ali por ter desobedecido ao Senhor, por causa do pecado. Estavam ali porque não ouviram a palavra que tinha ido até a nação de Judá, ou a Judéia, e eles tinham ignorado e matado muitos dos profetas, e por aí vai. Por isso estavam nesse estado. Então, vamos continuar. Pode ler o próximo versículo. Olha, irmão Swaggart, eu sou sempre muito encorajado quando olho para essa passagem. Jerusalém, como você mencionou há um instante atrás, estava para ser destruída, e foi o que o Senhor fez, e muitos perderam suas vidas, e virtualmente todos que continuaram em Jerusalém não tiveram um final muito bom. No fim de Jeremias 24, 25 ou 26, algo assim, que o Senhor mostra a Jeremias uma cesta de bons figos e uma cesta de figos ruins. E ele olha, e a interpretação inicial que alguns dão é que os figos bons foram os que permaneceram em Jerusalém e não foram para o exílio. Mas o Senhor diz, não, é o contrário. Eu removi aqueles que eu queria livrar do juízo. Eles foram tirados de Jerusalém e desconsolados, mas não porque fizeram algo errado ou foram amaldiçoados, mas para que fossem preservados, porque a promessa de Deus para Abraão e sua semente é que Israel nunca seria destruído em relação aos judeus. Então o povo tem que ser encorajado e saber que os judeus que estavam exilados no cativeiro de Jerusalém era difícil, e eu sei que era difícil, e o coração deles era sempre querer voltar para Jerusalém, mas Deus estava preservando a eles, era para o bem deles. Deus era muito misericordioso, como sempre é, e ele começou há mais ou menos 100 anos
Antes da Babilônia chegar, destruir Jerusalém e dominar o país da Judéia. Isaías estava profetizando 100 anos antes de tudo isso acontecer, tentando fazer o povo se arrepender. E agora, nesse momento, pessoalmente, eu creio que os problemas que essa nação está encarando é porque a igreja, em sua grande maioria, se desviou. Eu não gosto de dizer isso, queria dizer que existe um avivamento acontecendo, mas eu não estaria sendo sincero. E mas é a igreja que se desviou. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e por aí vai. Deus não é um ser duro, ou, como é que eu vou dizer, um criador maldoso. Ele é misericordioso, gracioso, amoroso. E ele faz tudo para mudar aqueles que dizem ser o seu povo, para mostrar o caminho certo para eles. Mas, se eles se negarem, depois de um tempo, o juízo vai acabar vindo até eles. E então, se Israel tivesse permanecido fiel a Deus, servindo a Deus como deviam ter servido, nenhuma nação do mundo poderia ter derrotado a eles. Como é que você pode derrotar uma nação com Ezequias como rei, que um anjo matou 185 mil soldados da Síria com Sequenaribe? Como é que você pode derrotar uma nação assim? Um anjo só é algo meio maluco, chega a ser até engraçado. Eles não pensaram isso, né? Os 180 mil que morreram, mas nenhuma nação do mundo podia ter derrotado a Israel, não tinha como. Mas eles não quiseram ouvir. E quando o reino chegou na mão de Manassés, foi de mal a pior. Piorou. Mas eu sinto que a igreja hoje, o Espírito Santo está se movendo e oro para que as igrejas mudem e vejam o caminho de Deus e elas possam se arrepender. O que precisamos hoje é de arrependimento e Deus não pode compactuar com o pecado. Não pode. Você pode ignorar, fingir que não existe pecado hoje, e nós não queremos chatear as pessoas, ofendê-las, então não vamos pregar sobre o pecado mais. E isso aí só piora a situação, não ajuda em nada. Porque quando o pregador prega sobre o pior problema na humanidade, que é o pecado, e as pessoas se arrependem, isso traz muitas coisas boas. Israel estava no cativeiro por causa do pecado. Não queria dizer que Daniel tinha pecado. Ele não tinha pecado. De qualquer maneira, Daniel foi a maior bênção que, que a Babilônia conheceu. Ele foi a maior bênção. E acredito que Nabucodonosor acabou chegando a um ponto que ele acreditou nisso. Ele viu e acreditou. Irmão Swagger, como mencionamos também, não sei se vocês já falaram disso, mas quando olhamos para qual foi a pior ofensa do povo de Deus, o que foi que piorou a situação para eles, foi a adoração a ídolos. O que pode ser pior que a adoração a ídolos? Seria uma coisa se eles tivessem deixado isso para lá, se tivessem deixado de lado a adoração a Jeová e começado a adorar ídolos de uma vez por todas, mas eles misturaram a adoração com ídolos enquanto ainda adoravam ao Senhor. Por isso é importante ler nas Escrituras que o Senhor prefere que estejamos frios ou quentes, porque se estivermos mornos, Ele vai nos vomitar da sua boca. Eu creio que o Senhor acha muito ofensivo quando a igreja tenta trazer, enquanto tenta manter a figura do cristianismo, mas tenta ao mesmo tempo introduzir os caminhos do mundo. E eu posso estar errado, mas eu não acho que o Senhor considera de maneira diferente ou pior do que Israel antigamente. O que eles tentam fazer nas igrejas, tentando usar táticas humanas para encher os bancos e trazer dinheiro para os templos. E olha, o John mesmo, mas ao mesmo tempo
é a mesma coisa que eles estão usando para vender programas, não é mesmo? Estou certo ou errado? A igreja está usando os mesmos métodos. Estão tentando vender como se fosse um produto. E não é o caminho de Deus. Não é, não. O mundo, eu acho que eles não pensam nisso. Eles não dizem ser de Deus, mas para o povo de Deus usar as maneiras do mundo para tentar, com o propósito de atrair muita gente para a igreja, para encher os cofres, isso aí é uma abominação aos olhos de Deus. Quando removemos a ênfase do sacrifício, acabamos nos desviando. Foi o que aconteceu com Israel. O Senhor disse para Moisés dizer para os filhos de Deus a importância das 3 estações e das festas e sacrifícios. E na medida que fossem obedientes àquilo, nenhuma nação ia desejar sua terra. E eles continuaram a receber treinamento, instrução, e em Levítico ele falou com eles em relação aos sacrifícios, que se não seguissem aquilo, a terra ia vomitá-los. E foi o que aconteceu. Enquanto eles honraram os sacrifícios e entenderam os benefícios do sacrifício, olhando para a vinda de Cristo, mas tinham ali as sombras para serem preenchidas, Deus os protegeu e os abençoou. Ao invés disso, houve uma invasão, eles foram levados para o cativeiro, e no cativeiro, como Josh falou, eles tinham que se lembrar do dia, ou na verdade olhar para o futuro, quando Deus ia trazê-los de volta para ele outra vez. Acabei de ler um livro sobre o apóstolo Paulo, com mais de 1000 páginas, e eu não estou me lembrando do nome dos contribuidores dessa obra. Era sobre o apóstolo Paulo, e eu lembro de ler nessa manhã um escritor falando ou declarando que nenhum pregador, se for sincero, ele tem que acreditar que Paulo pregou a cruz. Ele tem que admitir que ele pregou a cruz, de todas as maneiras, sem abandoná-la. E acho que é disso que a igreja precisa, voltar a pregar a cruz de Jesus Cristo. Temos que ir para o intervalo, voltamos já, então seja como for, não saia daí. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. John, você pode continuar do versículo 24, a não ser que vocês queiram comentar mais algumas coisas sobre o 23. Sim, estamos falando a respeito de coisas espirituais, mas também não podemos ignorar algumas coisas políticas aqui, porque alguns versículos antes, em relação ao que Daniel falou, no versículo 21 ele diz assim: Deus muda as épocas e estações, destrona reis e os estabelece. Nessa época aqui, a profecia já tinha sido dada por Jeremias, que eles iriam para o cativeiro por 70 anos. Depois Daniel veria isso e entenderia os tempos. Mas Joaquim, ao invés de se submeter, se encontrou em uma guerra com Nabucodonosor que só piorou as coisas, e depois Joaquim veio depois dele, e o Senhor disse que seus olhos não veriam o cativeiro, e foi o que aconteceu. Nabucodonosor arrancou os olhos dele. Mas é Deus que destrona e estabelece reis. E ele é quem faz essas coisas acontecerem. E na América vivemos algumas coisas difíceis, o mundo tem vivido coisas difíceis, mas entendemos que Deus é aquele que estabelece reis e destrona reis. E na última parte desse programa você falou algo importante, a necessidade do arrependimento. Que se a igreja voltar para Deus, deixando que Deus faça a obra dele, então Deus vai resolver essas outras coisas, como ele acabou fazendo para Israel, pois ele tem um plano para todas as coisas. Tem uma coisa que a igreja tem que entender: Deus sempre vai julgar o pecado, a não ser que as pessoas se arrependam, ele julga ele. Em segundo lugar, Deus abençoa a obediência.
Quando os filhos de Israel viveram para Deus, eram a maior nação na face da terra. Agora, vai ser assim de novo, e não vai demorar muito. Mas Deus julga o pecado. Ele fala com as pessoas, toca os corações, fala com eles, toca eles, ele envia mensagem para eles e faz todas essas coisas para que eles se arrependam. Mas no fim das contas, se não fizerem isso, ele traz o juízo. Deus tem que trazer o juízo, porque ele não pode compactuar com o pecado de maneira alguma. E é por isso que ele levantou Jesus como nosso intercessor. E ele intercede em nosso favor. E ele faz isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. E glória a Deus por isso, pois todos nós necessitamos. Pode continuar. O pecado é resolvido e julgado. O juízo pelo pecado já aconteceu na cruz. Deixa eu explicar. Jesus Cristo tomou sobre si a pena pelo pecado. Ele pagou o preço pelo pecado. E ele sofreu o juízo do pecado que não temos que sofrer. Mas se os homens não aceitarem isso, como é que é? Eles vão sofrer as consequências do pecado, que é a morte e a destruição. Mas é o seguinte, na cruz, o julgamento pelo pecado em relação a uma pessoa ou a igreja, se você quiser falar até de uma nação, vamos dizer assim, mas a morte vem para indivíduos na igreja. Mas tudo acontece na cruz, se eles aceitam ou se eles rejeitam. Como você mencionou, antes do juízo, a mensagem do arrependimento era muito clara no Antigo Testamento. Vamos perguntar, Deus está fazendo a mesma coisa hoje? Sim. E qual é essa mensagem de arrependimento? É a mensagem da cruz. Quando a mensagem da cruz é ouvida e aceitada, quando você recebe, a alegria é cheia de glória. Mas quando você rejeita, nós conhecemos pessoas, indivíduos, até ministros que rejeitaram a cruz. Podemos vê-los hoje e eles não estão tão bem. Deus geralmente não se envolve tanto na vida de pessoas que não servem Ele e nem conhecem a Ele. Agora, Satanás mata, rouba e destrói essas pessoas. Olha, eu acho que muitas vezes a minha família encontrou a Cristo quando eu era uma criança. E o que teria acontecido comigo se eles não tivessem encontrado o Senhor? Então, ele não faz muita coisa se a pessoa não é crente. Mas quando ele fala com crentes, porque enquanto os crentes vivem, se seguirem a maneira do mundo, se desviando, virando as costas para Deus, ele toca no coração deles, fala com eles, chama a atenção deles, mas depois de um certo tempo, ele traz o juízo se não houver arrependimento. Leia o versículo 24, por favor. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: Não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Olha, você pode precisar entender algo sobre Nabucodonosor. Falamos disso semana passada, mas temos que repetir. Nabucodonosor teve esse sonho, que eu espero poder falar dele daqui a pouco. Ele teve esse sonho, mas ele não se lembrava do que sonhou. Ele não se lembrava do sonho, quanto mais a interpretação. Então, ele chamou ali os seus astrólogos, os seus sábios, seus adivinhadores, e queria saber deles, porque eles recebiam para isso, para ler a mente dele. E quando eles disseram, nos conte o sonho, e eles iam inventar alguma coisa ali, né? Uma interpretação falsa e por aí vai. Mas ele não se lembrava, porque o Senhor fez acontecer assim, para que Daniel aparecesse. Então, ele exigiu que esses sábios dissessem para ele qual tinha sido o seu sonho e o que queria dizer. E naquele dia específico, o negócio apertou para eles. Porque eles estavam, olha, vocês falam que fazem isso, então eu quero ver. E eles não foram muito bem, mas glória a Deus por Daniel.
Versículo 25. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. Como é que Arioque conhecia Daniel? Como ele sabia que Daniel era diferente e não era como esses sábios aí inventando uma história? Quando Daniel e os outros israelitas foram trazidos para o cativeiro, rapidamente eles conseguiram favor, especialmente no fato de que eles se negaram a comer a comida do rei porque tinha algo ali que violava as regras de comer dos judeus. Ganharam favor, ganharam sabedoria, e isso foi mais ou menos depois de um ano que estavam ali, sendo meio que treinados, mas por causa de suas atitudes as pessoas viam que eles eram sábios. Esses países ímpios, quando eles ganhavam uma guerra e derrotavam outra nação, eles pegavam os melhores indivíduos e voltavam com eles para a capital deles, aonde quer que fosse, em seu país. Isso era algo comum. Mas de todos que Nabucodonosor trouxe da Judéia, e se eu me lembro bem, essa foi a primeira ou a segunda excursão, não tenho certeza. Mas quando ele os trouxe para ali, quantos foram, não sabemos. Provavelmente centenas e até milhares de pessoas. Mas os únicos que o Espírito Santo menciona é Daniel e os outros 3 hebreus. Só isso, amigo. Bem, acho que no capítulo anterior nós vemos que Nabucodonosor, como você mencionou, estava muito irado com tudo aquilo, e podemos ver nos versículos 12 e 13 que ele estava irado e deu ordens para que todos os sábios na Babilônia fossem destruídos. Os sábios teriam que ser destruídos, e isso incluía Daniel e seus amigos. E a ideia aqui é que Daniel estava respondendo a uma ocasião que estava acontecendo, pois o rei estava irado. E para ser sincero, quando olhamos para tudo que representa o cristianismo, e nós podemos nos lembrar agora pandemias e crises que estão sobre esse mundo, mas quando uma situação de perigo verdadeiro acontece, a pessoa olha ao redor, vê e cansa de tudo aquilo que é falso. E isso também faz com que possamos ver o que é verdadeiro. Então, o cristianismo bíblico de verdade, as pessoas pelo mundo descobriram o que Nabucodonosor descobriu. Descobriram quem estava pregando, compartilhando e quem era verdadeiro. Obrigado por nos acompanhar hoje. Não perca um só programa. Até a próxima. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.